A graça e a paz do Senhor Jesus para você que está chegando aqui agora. Hoje, dia 4 do Resgate Uberlândia 2021, e nós vamos iniciar daqui a pouco mais uma live de oração, cujo objetivo, nosso alvo hoje é orar pelas ONGs, pelos trabalhos sociais, por pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho aqui na cidade de Uberlândia. Gente, vamos entrar, vamos convidar pessoas. Deixa eu chamar, vou começar a chamar aqui algumas pessoas para avisar que nós já estamos na live. Creio que esses 31 dias de oração serão dias de um mover sobrenatural do Senhor sobre a cidade de Uberlândia, porque o nosso clamor, ele tem poder, e a oração é a forma mais eficiente de se falar com Deus. São dias de reflexão, né? Dia de nós meditarmos na palavra de Deus, para que a nossa cidade, ela venha ser abençoada em todos os sentidos, né? Que Deus, ele venha estar alcançando todas as áreas. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo o pastor Ronaldo Azevedo, que ele vai entrar aqui no Instagram e vai trazer uma palavra abençoada, e também vai estar clamando. Ele é do Ministério Vinde a Mim, e hoje a oração de todas as igrejas, o Resgate Uberlândia, essa união, essa comunhão em favor das ONGs, dos trabalhos sociais, os bons samaritanos, que Deus tem levantado para esse tempo, para abençoar vidas, né? Para acolher aquelas pessoas que, de alguma forma, buscam por uma justiça social. Então, nossa oração hoje é para que haja inclusão, para que hajam portas abertas, para que haja ânimo novo, para que Deus venha fortalecer todas as pessoas que estão envolvidas em trabalhos sociais. Gente, vocês estão chegando agora, clica aí nessa setinha do lado, vamos convidar pessoas para estar participando dessa live hoje, que eu creio que vai ser uma bênção, né? Tem sido uma bênção cada live, cada experiência, cada palavra. Tá aí chegando o pessoal, pastor Márcio, Maiara, Nilza, pastora Nilza, Maria Cândida. Daqui a pouco eu acredito que o pastor Ronaldo já deve entrar também, a gente já chama ele para estar participando. Eu vou falar para vocês que essa área de trabalho social, eu acho assim muito importante a gente estar clamando, né? E estar também apoiando as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Porque a gente vive numa sociedade que é tão excludente, né, gente? E no Brasil a gente entende que há tantas desigualdades sociais. O que seria do nosso país, do Brasil, se não tivesse essas pessoas que estão por trás, né, no terceiro setor, realizando esse trabalho, entrando em áreas que às vezes o governo não consegue entrar, e assistindo os mais necessitados, né, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Estou usando a camiseta da Marcha para Jesus do Resgate, não desse ano, mas falei, gente, vamos relembrar, né? Afinal, nós estamos fazendo esses atos proféticos, orando, clamando pela cidade. Daqui a pouco o pastor Ronaldo Azevedo já entra. Deixa eu ver aqui se tem alguma pessoa me chamando. Solicitações. E me conta aí, gente, o que vocês estão achando dessas lives? Estão gostando? Tá achando bem dinâmico? Vamos ver aqui. Pastor Ronaldo já está ao vivo, pastor. Virar a câmera. Amém? Isso. Olá, Olá, pastor. Graças a Deus do Senhor Jesus. Seja muito graça e bem-vindo. paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui, né, na nossa live do Compás, do Resgate Uberlândia 2021. Amém. É um prazer estar aqui com todos vocês, fazendo essa live e compartilhar desse alimento da palavra de Deus de hoje, que nos desafia a orar por instituições tão importantes para a nossa cidade e que faz a diferença. Eu costumo dizer que se não houvesse essas obras sociais, hoje nós viveríamos num caos tremendo. É verdade. E elas têm uma importância muito grande. As ONGs, né, as entidades que fazem esse trabalho com as pessoas mais necessitadas. É verdade, pastor. Eu quero partilhar uma palavra aqui, está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31, para a gente bater esse papo aqui, ter um momento de oração por essas entidades. Ok. Quem puder abrir a Bíblia lá. Pastor, eu vou tirar o meu microfone para não ter interferência, tá bom? Vou botar aqui meu microfone, fica com menos interferência. Tá, joia.
Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 31, né? Uma chamada para nós a essa responsabilidade com essas instituições que ajudam os mais necessitados. Diz assim, versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado para desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou como com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Até aqui essa palavra que convoca a sociedade como um todo, principalmente os cristãos e toda a igreja, para um trabalho excepcional. Por que eu chamo de excepcional? Esse trabalho é a nossa entrega. Muitas vezes nós ficamos dependendo do poder público e essa não é a principal função do poder público. O poder público ele gerencia os recursos para toda a sociedade, mas ele pode fazer isso também. Mas nós não podemos delegar isso ao setor público, porque isso é a função nossa. Deus nos deu o privilégio de fazer a sua obra. E quando que a gente faz isso, né? É quando a gente faz a um destes meus pequeninos, que diz a Bíblia aqui. Quem são esses pequeninos? Os necessitados, né? A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 11, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Então, Deus nos dá esse privilégio. Nós tínhamos há um tempo atrás, né, antes da pandemia, há algum tempo também, a gente tinha paralisado, mas nas praças. E sempre que ia algum irmão novo, eu falava para eles assim: tá vendo essas pessoas que estão aqui? Você acha que Deus não pode cuidar delas e tirá-las da rua? Deus pode fazer isso a qualquer momento. Mas o que é que você faria? Qual seria a sua obra? O que você teria para fazer se não houvesse essas pessoas? Eu vejo em cada pessoa necessitada a oportunidade de nós fazermos a obra de Deus. E ele convoca aqui nesse texto, né, quando é que vocês me viram nus, né, me viram com fome, sem roupa, e me cuidaram?
Quando a gente cuidou de alguma outra pessoa, quando a gente cuidou de alguém necessitado e que precisava desse cuidado, né? Então Deus nos dá essa oportunidade enorme de nós fazermos isso. Muitas vezes nós queremos delegar, nós arrumamos justificativas de não fazer alguma coisa, ou inclusive, né, nós julgamos a pessoa que está necessitada. Ela vai usar para outros fins e não para se alimentar ou para se vestir. Isso não cabe a nós julgarmos. A Bíblia diz que nós devemos dar a todos que pedirem, né? Nós temos que dar, essa é a nossa função. Dar esmola, dar o trocado, aquilo que for ao nosso alcance. Esse é um desafio nosso. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. E também ele diz que o Deus, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 4, Deus, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus fiel, que não comete erros, justo e reto, ele é. Nós estamos falando aqui também de justiça social, um dos temas que nós temos aqui. E o que nós entendemos por justiça social? Às vezes a gente entende que seria tudo igual para todo mundo, né? Esse tipo de comunismo que nunca funciona em lugar nenhum do mundo funciona. Porque a própria Bíblia está falando que haverá pobres, haverá sempre viúvas, haverá sempre órfãos, haverá sempre necessitados. E Deus também diz que nós, cada um, né, segundo aquilo que produzir, nós vamos colher. Então nós produzimos coisas diferentes, nós produzimos resultados diferentes, porque é de acordo com o que nós semeamos. E nós semeamos, muitas vezes, não só com as nossas capacidades, né, mas com os nossos dons, com tudo aquilo que Deus nos dá. Então, às vezes, nós semeamos coisas diferentes e vamos colher coisas diferentes. E nunca vai ser igual. Essa igualdade, ela vai levar à miséria, vai levar à pobreza, como a gente tem visto em muitos lugares do mundo. Então, essa questão de justiça social, a nossa justiça é de Deus. Nós temos que ser o mais justo possível aqui, mas nós sempre vamos ser imperfeitos, vamos ser incompletos e vamos estar insatisfeitos, porque nós não conseguimos fazer com os outros e também não conseguimos receber dos outros. Mas o Senhor, ele é justo e reto. Ele é capaz de mudar a situação. Nós apenas temos o privilégio de fazer parte da obra que ele nos confiou, através do seu dom, através do seu chamado, através do seu talento, da sua capacidade, do seu esforço, né? Tudo isso, da sua igreja, da sua comunidade. Nós podemos fazer muitas coisas. E aí entram as ONGs, né? E os trabalhos sociais que são fundamentais na igreja. Não há uma igreja que não completa, que não faça uma obra social, que não participe, que não olhe o necessitado, que não olhe o que está menos privilegiado e vai acudir aquilo lá. Aquilo lá é a mão de Deus. Tudo que você fizer é a mão de Deus. Que está usando você. Você apenas é mais uma pessoa, um ser humano que Deus escolheu para fazer isso. E todos nós, né, em algum momento da nossa vida, nós temos o privilégio de contribuir. Mas todos nós também, em algum momento da nossa vida, vamos ter o privilégio de ser ajudado. Porque a gente está falando, às vezes, e falando em contribuição aqui, a gente está olhando muito o financeiro. Mas qual de nós não somos necessitados emocionais? Não somos necessitados de um amor? Não somos necessitados de uma compreensão? E hoje nós temos várias ONGs que fazem esse tipo de trabalho, né? Uma delas nessa área, né? O CVV, que é muito conhecido, Centro de Valorização da Vida, é muito conhecido. Ele não é uma entidade que ajuda financeiramente ou materialmente ninguém, mas é uma ONG que tem, né, seus trabalhos sociais importantes. Ninguém nessa vida tem tanta suficiência que não precisa de ajuda. E ninguém é tão miserável que não possa ajudar. Todos nós temos essas funções. Nós não somos seres independentes. Apesar da nossa luta de nos tornarmos independentes. O ser independente é aquele que não quer depender de ninguém. Ele quer ser autossuficiente financeiramente,
emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas, né, materialmente, tudo ele quer ser autossuficiente. Mas essa busca nossa, ela vai ser sempre vã, porque nós não somos autossuficientes em nenhuma situação, e em nenhum momento. Hoje você pode estar bem emocionalmente, né? Hoje você pode estar bem com a sua fé. Amanhã você vai precisar de um outro para te ajudar na sua fé. Amanhã você vai precisar de um outro para te ajudar emocionalmente. Amanhã você vai precisar de um outro para te ajudar materialmente. Porque nós fomos criados para ser igreja. Igreja é uma comunidade que vive uns pelos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Então, em algum momento eu preciso de alguém, porque senão eu seria autossuficiente. Então, esse sentido de igreja nos chama a essa responsabilidade que Jesus fala, né? Porque eu tive fome e deste-me de comer. Qual irmão ou qual o seu próximo está tendo fome? Qual o seu irmão está tendo sede? Qual a pessoa na rua, né, que está precisando de se hospedar? Qual a pessoa na rua que está nua? Qual a pessoa que está na prisão? Quais são as necessidades que nós podemos contribuir? Ou se somos nós, quais necessidades nós podemos receber também? Tudo isso, ele está dizendo assim, no versículo 37, então os justos responderão, dizendo, Senhor, mas quando nós te vimos, quando tivemos fome, quando que demos alguma coisa de comer, ou quando o Senhor teve sede e demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te, né? E respondeu o rei, o Senhor, e dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se nós entendermos essa palavra aqui, que tudo que a gente faz, a gente está servindo para alguém. E tudo que a gente está recebendo, a gente está permitindo que alguém sirva ao Senhor. Isso é obra de Deus. E aí eles vão dizer, então dirá aos que estiveram à sua direita, né? Vem e sirvam-me, e entra no gozo do Senhor, porque vocês pertencem ao meu reino. Tanto o servir quanto o receber. Nós estamos sempre prontos para essa condição de sermos servos e servidos do Senhor. Então esse é um grande compromisso que o Senhor nos chama para fazer. Então aqui, nós estamos exercitando aquilo que Deus nos chamou, lá em Mateus 22, 39. Ele diz assim, o segundo, né, o primeiro mandamento, no versículo anterior, 38, diz, amarás o seu Deus todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim nós vamos estar contribuindo para uma cidade melhor, para um lugar melhor, para uma Uberlândia melhor. E esse papel ninguém pode tirar da igreja. Nós fazemos isso. A igreja de Uberlândia faz isso. Nós que servimos ali no Compás e compartilhamos com vários e vários pastores de Uberlândia. Todas as igrejas têm alguma obra, algum papel importante. E esse tem sido o presente que nós temos entregado a essa cidade. Cada igreja aberta, cada porta aberta é um lugar de assistência, ou financeira, ou emocional, ou espiritual, material, de alimento, de bebida, de roupas. A igreja de Uberlândia tem dado esse presente à cidade. Esse mês de oração pela nossa cidade, né? Mais uma vez nós estamos entregando hoje, né, através das orações, desses 31 dias de oração, nós estamos entregando esse presente que nós não entregamos no dia do aniversário. A igreja entrega todos os dias. Eu posso dizer a todas as horas, a todos os minutos, a todos os segundos, a igreja de Uberlândia tem entregado esse presente. Ela faz a diferença nessa terra. Ela tem sido luz nessa terra que é uma terra fértil. Ela tem sido o sal nessa terra. E nós glorificamos a Deus, porque Ele nos permite fazer e cumprir essa missão aqui na terra, né?
E para a gente finalizar, antes de a gente começar a orar, a Bíblia diz lá em Efésios 2:10, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então foi para isso que Deus te fez, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, Deus tem um propósito e Ele está cumprindo através da sua vida. Você como igreja, como homem, como mulher, como ministro do Senhor, como sacerdote do Senhor, está cumprindo isso aqui que Deus chamou. Somos feitura e criados, Jesus, para as boas obras. Nós somos criados e através do que nós temos feito, né, nós criamos ONGs, criamos obras sociais de forma estruturada ou não estruturada, mas elas fazem a diferença no nosso meio. E você faz parte dessa grandiosa obra do reino de Deus aqui na terra ainda. Aqui, nessa terra dos viventes em que nós estamos. Nós somos feitos para isso e estamos cumprindo essa missão. Berlândia, receba nosso presente nesses anos, nesse mês que celebramos o aniversário da cidade, que é dia 31 de agosto, receba esse presente que nós damos com muita alegria, porque nós não fazemos por mandamento, nós fazemos porque nós amamos o Senhor. Amar o Senhor é amar as pessoas. Lá de Mateus 29, 22, 39. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Assim nós já estamos fazendo a obra de Deus. Como nós vamos amar a Deus que nós não vemos, se nós não amamos o nosso próximo, a quem está do nosso lado, caminhando conosco nessa vida e nesse tempo presente. Breve, mas é o tempo que nós temos para viver. Amém? Quero estar orando por essas ONGs, por esses trabalhos, e que a justiça de Deus seja feita através da minha vida e da sua vida, e de todo o trabalho que você tem aí na sua igreja, na sua congregação. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar aqui, Senhor Deus, cada uma dessas ONGs que se estabeleceram nessa cidade para fazer algo por alguém, Senhor Deus. Seja qual for a necessidade, se for a fome, se for a roupa, ó Pai, se for o cuidado emocional, ó Pai, se for o cuidado material, Senhor Deus. Cada uma dessas ONGs, Senhor, tem um bom propósito, ó Pai. Que elas continuem cumprindo esse propósito, Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor possa prover todo o recurso, ó Pai, não só financeiro, mas de pessoas, ó Pai, que possam ajudar, abraçar essas causas, Senhor Deus, ó Pai. Eu sei que cada igreja também acaba sendo uma ONG, Senhor Deus, ó Pai, porque ela tem uma ajuda fantástica na área espiritual, Senhor Deus, e também emocional. Ó Pai, que o Senhor mande mais ceifeiros para essas obras, Senhor Deus, que levante mais pessoas e recursos para que elas possam estar somando esforços, porque grande é a necessidade, grande é a seara, Senhor Deus. Grande, Senhor Deus, ó Pai, é a necessidade humana, porque a maldade tem imperado, Senhor Deus, em vários lugares, Senhor Deus, ó Pai. Mas essas pessoas que se levantaram para fazer a diferença, Senhor Deus, em Uberlândia, ó Pai, são a luz, Senhor Deus, e apagam essas trevas que têm se levantado, Senhor Deus, ó Pai, que têm escravizado pessoas através do álcool, das drogas, que tem escravizado, Senhor Deus, ó Pai, através da prostituição, Senhor Deus, que tem escravizado, Senhor Deus, através da divisão, da intriga, da confusão, Senhor Deus, ó Pai. A igreja do Senhor se levanta, ó Pai, para destronar esse principado e potestade, Senhor Deus, abrindo portas de lugares, abrindo portas de igreja, Senhor Deus, abrindo portas do tempo, Senhor Deus, de dedicação, do dinheiro próprio, Senhor Deus, ó Pai, do investimento individual, Senhor Deus, e coletivo, Senhor Deus, para alcançar essas vidas, ó Pai, amar essas pessoas, abrir, Senhor Deus, ó Pai, um teto, abrir uma cama, Senhor Deus, um chuveiro, Senhor Deus, abrir um prato de alimento quente, Senhor Deus, e saudável, ó Pai, abrir, Senhor Deus, um cobertor, Senhor Deus, abrir, Senhor Deus, uma roupa, Senhor Deus, ó Pai, para que ela possa vestir. Nós estamos fazendo isso ao Senhor, ó Pai,
que é grande e maravilhoso, Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor levante muito mais ainda, ó Pai. Os homens e as mulheres estão à frente dessas obras, Senhor Deus, que muitas vezes são atacadas e injustiçadas, Senhor Deus. Cobre o coração delas, Senhor Deus. Cobre a integridade física, emocional e espiritual. Cobre suas famílias, Senhor Deus, ó Pai. Proteja de todo mal, Senhor Deus, ó Pai. E que o Senhor esteja redobrando o ânimo no coração deles, Senhor Deus, para continuar essa empreitada, Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, levantar muito mais pessoas para ajudar, Senhor Deus, ó Pai. Essa terra ela é seca, Senhor Deus, ó Pai, mas nós temos regado, Senhor Deus, e temos colhido frutos, ó Pai, de pessoas transformadas, de pessoas curadas, de pessoas que voltaram para os seus lares, de pessoas, Senhor Deus, que tiveram um cobertor quente nesse tempo de frio, Senhor Deus. Cada sementinha, cada gotinha, Senhor Deus, faz a diferença para essas vidas e faz a diferença no reino de Deus, no reino dos céus, que o Senhor estabeleceu aqui nessa terra, Senhor Deus. Ó Pai, para que nós cumpríssemos as boas obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para estas boas obras. Obrigado, Senhor Deus, por ter escolhido a igreja, por ter escolhido a congregação do Senhor, ó Pai, para cumprir esse chamado, esse propósito, ó Pai. Abençoe cada uma dessas ONGs. Abençoe cada um dos trabalhos individuais, Senhor Deus, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os trabalhos sociais e cada pessoa que se dispõe, Senhor Deus, a trabalhar nela, Senhor Deus, e multiplica essas obras no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Que você que já esteja trabalhando, seja fortalecido no Senhor. Que você que ainda não tem uma dedicada a uma obra, a uma organização, que você possa se filiar, se envolver com cada uma dessas obras e possa ser usado pelo Senhor para ajudar aquele que Deus colocou na sua frente. Amém. Amém? Amém. Deus quer te usar para isso, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, muito obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente no Instagram. Acredito que essa palavra hoje trouxe uma grande edificação, né, para todos esses trabalhos que são realizados. E assim, quando a gente olha para o ministério de Jesus, né, nós vemos que ele tinha uma preocupação com os mais necessitados, eles estavam incluídos no ministério dele, né? Então, eu me lembro aqui daquela passagem do leproso, que Jesus ele curou, ele se aproximou daquele leproso, e naquela época, né, quem sofria da lepra eram pessoas marginalizadas, excluídas propriamente da sociedade. Então, acho que como igreja, cada dia nós temos que buscar resgatar, né, esse espírito de Jesus, de servir, de fazer o bem e de trazer inclusão para essas pessoas que um dia foram tão injustiçadas pela sociedade, né, pastor? E Jesus fala claramente, né, que ele não veio buscar os sãos, né, ele veio buscar os doentes, que são os necessitados. Não importa qual é a doença, nós às vezes queremos escolher qual é a doença, né? E queremos justificar que a pessoa é culpada, que ela errou. Esse não é papel nosso. Aí sim eu acredito na justiça social, aí sim. O papel nosso é só ajudar, ponto. E assim nós vamos contribuir com qualquer forma, não importa se a pessoa errou, se ela não errou, se ela pecou, se ela não pecou, nossa função é ajudar as pessoas. É os enfermos, é os doentes. Foi para isso que Jesus veio. E esse é o nosso papel. Pastor Ronaldo, o senhor inclusive tem também um trabalho social muito bacana lá na sua igreja, né? A gente teve um café do Compaz lá, você estava até comentando, um trabalho ligado ao esporte, está aí as Olimpíadas agora, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você realiza lá na igreja, que eu achei muito bacana essa ideia. Tem um irmão na nossa igreja que ele é ligado a essas artes de defesa pessoal, e ele tem um trabalho na nossa igreja com jovens, crianças, né, e adolescentes lá na igreja, no templo mesmo, né? Ele faz esse trabalho lá. Está suspenso por causa da pandemia, né? Então já tem quase 2 anos aí que nós não temos esse trabalho lá. Mas ele ajuda muitas crianças e adolescentes a se reencontrarem, né? Ele tem um momento de oração, disciplina, né? Respeito aos pais, honrar pai e mãe, educação, respeito ao adversário, ao opositor, à opinião do outro. É um trabalho muito bacana. E outro trabalho que nós temos lá também é nosso apoio total à Missão Vida, né? No caso de recuperação de morador de rua. E esse nós participamos intensamente, deu alguns... Aliás, na pandemia ele se fortaleceu ainda mais. Amém.
A gente tem um culto lá, né? A gente tem um culto que a gente faz lá, e a gente tem um trabalho na área mais psicológica, emocional, nós temos um trabalho de desenvolvimento humano com eles. Então, um trabalho de ajudá-los a pensar diferente, né? A gente tem um trabalho com a psicanalista, que é minha esposa, né? E eu faço um trabalho coletivo com eles, que é o desenvolvimento humano, que é ajudar a uma nova mentalidade, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não os conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Então, ajudar-eles a renovar a mente, porque muitas vezes a gente consegue levá-los para a missão vida, a tirá-los da rua, mas a grande dificuldade é tirar a rua de dentro deles. É verdade. Porque tudo aquilo que eles viveram na rua fica muito enraizado. É doloroso. Então, esse é um grande trabalho. Porque eles têm toda uma assistência, alimentação, eles têm uma cama, eles têm um teto, né? E tem toda a assistência, leva no médico, alimentação fantástica, coisa assim que a gente às vezes nem come na nossa casa mesmo. Eles comem muito bem lá, comida equilibrada, com nutricionista, tudo. E tem o serviço laboral, né? E tinha uma necessidade desse trabalho mais do desenvolvimento humano que a gente tem feito lá. A gente fez aqui em Uberlândia, a gente fez em Manaus, né? A gente até para ter voltado em Manaus agora, mas no dia que eu ia viajar, minha mãe faleceu e não deu para a gente, era para estar lá nesse momento. E a gente tem feito esse trabalho bacana com eles e ajudado muito a mudar essa mentalidade, né? Que é uma obra muito social também, muito importante. E assim, gente, a Missão Vida, para quem não conhece, está localizada aqui na Chácaras Panorama. Eu tive a oportunidade, pastor Ronaldo, de ir lá conhecer o trabalho no almoço, né, que foi realizado. Gente, é impressionante, é um trabalho que é social muito importante para a cidade de Uberlândia, né, onde eles retiram os moradores de rua, das ruas. Lá eles têm uma espécie de hospedagem, tem ministração da palavra, tem esse trabalho psicológico que o pastor Ronaldo está falando aí, tem até horta. Então, assim, é um trabalho muito importante, né? Você que não conhece, busque conhecer e procure ajudar. E está presente também em várias cidades, né, pastor? Não é só aqui em Uberlândia, tem até na África também um trabalho com crianças. Gente, fiquei impressionada com a apresentação dos missionários que estiveram esses dias lá na reunião do Compaz, né? Muito, muito bom mesmo. Tem trabalhos, tem núcleos em vários, são 15 núcleos, né, espalhados no Brasil, mas este de Madagascar, né, na África, que trabalha com crianças. Em Anápolis também tem um trabalho com crianças, com desenvolvimento de crianças, e os outros núcleos, principais núcleos, também trabalham com homens, moradores de rua. Né? Então, o que você falou, tem horta, porque faz parte do trabalho laboral deles, então eles fazem uma horta linda, vendem os produtos e ajudam na despesa. Então, é um trabalho magnífico. Convido você que não conheça a ir lá, né? Fica na Chácaras Panorama, na Rua Espatódia, número 15. E vale a pena você visitar lá. Eu convido as igrejas também, que se a sua igreja, por acaso, não tem uma obra social estruturada, vocês às vezes fazem algumas coisas, vão nas praças, servir algum alimento, levar alguma roupa, uma coisa mais... Convido vocês, não só a Missão Vida, mas participe de outras missões, de outros trabalhos também. Porque às vezes nós queremos criar a nossa, né? Eu quero criar o trabalho da minha igreja. E aí ficam vários trabalhos pequenos e para todos necessitados. Eu convido a gente a somar esforços. Já existe alguma obra social, você vai lá e faz parte daquela, igual nós temos feito da Missão Vida. Vamos lá e vamos somar esforços com eles. O que eles precisam? Vamos ajudar. Às vezes você conhece uma outra igreja, um outro pastor que tem uma obra. Ajuda esse outro pastor, em vez de criar uma nova estrutura, né? Então, isso é um desafiador. Essas casas de recuperação de dependente químico estão sempre precisando de recursos, sempre precisando de obra. E às vezes você fala assim, não, mas nós não temos recurso e nós não temos nada para doar. Doa o seu tempo, o seu ouvido. Falo para vocês, porque eu vivo isso. Essas pessoas estão precisando muito mais ser ouvidas e em alguns momentos aconselhadas do que talvez do arroz, do feijão, da blusa, do colchão, entendeu? Dessas outras coisas. Muito mais, porque são pessoas, muitas delas capacitadas, talentosas, mas
Os seus conflitos emocionais e espirituais, que a igreja atende muito bem, são enormes. E nós podemos ajudar com isso, sem um centavo, mas ajudá-las nesse trabalho. Então, some esforços com outras instituições. Se você quer criar a sua, não tem problema nenhum, cria. Né? Mas convido você a somar esforços com essas entidades que já estão fazendo trabalho muito bacana. Escolha uma entidade que presta conta, que tem, por exemplo, a Missão Vida, ela tem uma diretoria local aqui, do qual eu faço parte também, né? Que responde para a diretoria nacional. Então, o trabalho é organizado, tudo tem que prestar conta. Então, todos os detalhes. Então, um trabalho muito, 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 muito sério. E lá tudo é de primeira, vale a pena você conhecer, porque a hospedagem é coisa de primeira, a alimentação é de primeira, a vestimenta que eles procuram fornecer é coisa de primeira. É um tratamento de alto nível, alto nível. Vale a pena conhecer. Amém. E acho que assim, o mais importante que você falou aí, pastor Ronaldo, é levar Jesus para as pessoas. Porque temporariamente, né, nós podemos, por exemplo, ajudar, às vezes, uma família com uma cesta básica, você leva um cobertor, você leva um alimento para uma pessoa que está necessitada, alguém que está na rua. Mas Jesus, a palavra de Deus fala que ele é o pão da vida. Né? Então, se nós levamos Jesus e a pessoa deixa ele morar no seu coração, na sua vida, quando vier as tempestades, as dificuldades da vida, porque o dia mal vem para todo mundo, né? A vida é cheia de altos e baixos, essa pessoa vai ter um sustento, uma base para permanecer de pé, né? Para não vacilar novamente e cair, mas ter esperança, ter vida mesmo em meio aos problemas, às circunstâncias de adversidade, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho. Leva o pão, leva o alimento, leva ali o físico que nós podemos ajudar, mas vamos fazer também o trabalho completo de levar Jesus, porque ele é a fonte de vida, né? E pode saciar a sede, a fome dessa pessoa por completo. E essa é a grande riqueza que nós temos para levar para eles. A oportunidade de você levar um agasalho, a oportunidade de levar um alimento, é só a conexão. É o que Deus criou para te conectar com essa pessoa. E aí sim, você vai falar do amor de Deus. Entendeu? Então Deus nos dá essa oportunidade de nos conectar através da necessidade. A necessidade nos conecta e aí nós podemos levar a mensagem. Porque é a mensagem de salvação. E é a mensagem de transformação. Porque para mudar a vida dessas pessoas, não é o alimento, não é o cobertor, mas é a palavra de Deus que vai mudar a vida dessa pessoa. É isso que vai ajudar ela a mudar e ela encontrar o seu caminho e continuar caminhando na sua vida, na sua peregrinação neste mundo aqui ainda. Amém. Pastor Ronaldo, então vamos encerrar nossa live, né? Muito obrigada pela sua participação. Gente, vamos acompanhar o Resgate pelo Instagram, pelo Facebook. Vou colocar essa live baixada daqui a pouco. Né? Você que participa de algum grupo da sua igreja, mobilize sua igreja para participar do Resgate. Vamos todos juntos orar por esses propósitos, esses alvos de oração, porque nós queremos que o mover no céu será grande. Vamos entregar esse grande presente de oração para a nossa cidade, a cidade de Uberlândia. Ok, gente? Amém, pastor Olívio. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu trabalho aí, e que isso faz toda a diferença para nós aqui nesse momento, viu? Deus te abençoe. Amém, gente. E eu abençoo a todos também. Abençoo a todos que estão nos vendo também. Tenham um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre sua casa. Amém, gente. Tchau, então. Amém. Tchau.